boa tarde. Vamos avançar com a leitura de matéria jornalística importantíssima, publicada em 24 de julho de 2023 pela Folha de Pernambuco, que é matéria fundamental para a gente compreender o que está acontecendo hoje em Israel, a invasão do grupo terrorista Hamas sobre o Estado e território de Israel. Chamada da matéria jornalística: entenda a reforma do Poder Judiciário que causa os maiores protestos da história de Israel. Projeto de lei do governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu teve uma peça-chave aprovada nesta segunda-feira, despertando protestos maciços da população de Israel contra o governo de Benjamin Netanyahu. Matéria jornalística de 24 de julho de 2023, para compreendermos sobre o clima político-governamental em Israel desde o início do ano de 2023. É entendimento e compreensão do contexto, para entendermos os textos que estão sendo confeccionados no momento, que tratam sobre a invasão do Hamas no território de Israel. Coisa jamais esperada. Israel tem os serviços de inteligência mais sofisticados do planeta Terra. O Estado de Israel vem há muito sendo desgovernado. Seguindo com a leitura da matéria, importante destacarmos que a Bíblia Sagrada traz muitas histórias desse tipo. Governantes que abandonam a administração do país para fazer perseguições particulares e vinganças pessoais. O país fica à deriva, as defesas do país se vulnerabilizam e os inimigos invadem. É o caso do rei Saul. Há 3.000 anos atrás, perseguindo o jovem Davi, desguarnecendo as defesas do seu país, porque tomou parte principal dos soldados para fazer perseguição contra o jovem Davi e seus soldados, as defesas de Israel se vulnerabilizaram e os filisteus invadiram, deitaram e rolaram. Daí, um mensageiro chega ao rei Saul e fala: Rei Saul, larga esse negócio aí de perseguir o jovem Davi, porque o país está sendo invadido. Os filisteus já estão saqueando as nossas riquezas, saqueando a nossa produção econômica. Saul, um insensato, tal como esse aí, Benjamin Netanyahu. Seguindo com a leitura do texto. O parlamento israelense aprovou nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, uma parte importantíssima da reforma do Poder Judiciário apresentada por Benjamin Netanyahu, à frente do governo mais conservador da história do país. Benjamin Netanyahu é um conservador da extrema-direita, o que não quer dizer que todo conservador seja de extrema-direita. Não. Tem muitos conservadores que são inteligentes, mas no caso aqui, não é o caso de Benjamin Netanyahu, um conservador estúpido, que promoveu um evento histórico, vulnerabilizou as defesas do país e o Hamas invadiu. Coisa jamais pensada que aconteceria na história de Israel. Pelo menos do jeito como aconteceu. Invasão fácil de ser acontecida. Aconteceu de modo muito fácil. Sem resistências. A medida legal aprovada pelo parlamento israelense, na prática, derrubou a capacidade de a Suprema Corte, principal órgão do Poder Judiciário do Estado de Israel,
barrar medidas do governo. Quer dizer, o Benjamin Netanyahu, na condução do poder executivo, lançando ataques via poder legislativo, via parlamento, contra o poder judiciário de Israel, do Estado de Israel. A medida legal, aprovada na prática, derrubou a capacidade de a Suprema Corte barrar medidas do governo, como indicações de ministros ou nomeações de políticos, de militares e de técnicos para cargos públicos que não sejam razoáveis. Gravem bem essa expressão, que não sejam razoáveis. Por quê? Porque a coisa mais difícil de se fazer em Israel é o controle de constitucionalidade, porque o Estado de Israel não tem uma constituição escrita e sistematizada. Vejam só o imbróglio e a bagunça política dentro do Estado de Israel, com esse governo do Netanyahu promovendo ataques sistemáticos contra o poder judiciário do Estado de Israel. Como consequência dos ataques de Benjamin Netanyahu contra o poder judiciário de Israel, milhares de pessoas foram às ruas em protesto. A população não aceita isso. No novo capítulo da maior onda de manifestações da história do país, a oposição política ao governo Netanyahu anunciou que contestará a iniciativa da Suprema Corte, mas a viabilidade do questionamento é uma incógnita. A coisa mais difícil no sistema de justiça de Israel, no poder judiciário de Israel, é se fazer controle de constitucionalidade. Outros pontos dessa reforma incluem mudanças na nomeação de juízes e na capacidade do legislativo de derrubar decisões da Suprema Corte. E por que Benjamin Netanyahu atenta sistematicamente contra a justiça do Estado de Israel? Pois é, amadas inteligências da Escola de Campeões e demais simpáticos e afeiçoados às nossas atividades. Pois bem, é o que veremos nos próximos vídeos. Esse tal Netanyahu, por que ele está levando o país à convulsão, atacando o poder judiciário e vulnerabilizando as defesas do país, trazendo prejuízos enormes a Israel? Por que ele está fazendo isso? Jogando contra o próprio governo. Por quê? É o que veremos no próximo vídeo. É isso. Coisa boa. Deus é bom. Amém.